ampliando aqui a nossa discussão, Fabrício, por que a gente não vai com o nosso bom dia para quem, que hoje está difícil de dar, mas vamos tentar. Bom dia para quem? Vamos que vamos. E aqui vai o meu bom dia, ou tentativa de bom dia, porque realmente bom dia para quem? Tá difícil hoje. Quando o mundo dança na beira do abismo, com creche nos mercados financeiros, a tensão entre Irã e Israel escalando a níveis insuportáveis, mesmo com muito esforço, beira o impossível manter o otimismo e o bom humor. Parece que estamos vivendo num cenário pré-apocalíptico, não é? Então vamos lá. Você deve ter visto nas últimas notícias o assassinato do arquiteto diplomático do Hamas em Teherã, capital iraniana, em plena posse do novo presidente do país persa, fez a temperatura subir a nível insuportável, subiu muitos graus no Oriente Médio. Enquanto isso, a Rússia envia grandes bombardeiros para o aliado Irã, a Turquia ameaça invadir Israel, enquanto os Estados Unidos movimentam porta-aviões para apoiar Tel Aviv. E como se não bastasse, o Brasil emite uma nota diplomática indicando que cidadãos no Líbano saiam imediatamente. O fato é o seguinte: estamos com um paiol lotado de pólvora, encharcado de gasolina e apenas esperando alguém para acender o isqueiro para que a explosão torne-se total. Então, meu amigo e minha amiga, diante de um cenário tão tenso e difícil como esse, é impossível acordar achando que possa ser um bom dia para qualquer um. Mas, claro, a gente segue na esperança aqui, com o coração na mão, tudo bem? E essa é só a minha opinião. Antes da gente ouvir toda a bancada aqui, Pepe, mano, quem é que a gente começa aqui? Pepe! Bem geralzão aqui, porque é difícil até manter o foco de tanto, com perdão do trocadilho, com tantos focos de confusão se avolumando em tantas regiões diferentes. Não, você vê o que está acontecendo no mundo, né? É algo assim que cria uma estabilidade muito grande, né? Além da guerra Rússia e Ucrânia, que não tem tempo para acabar, pelo contrário, isso se alastra. A questão lá do Oriente Médio está cada vez pior, né? Ainda mais depois de Israel matar, né, o líder máximo do Hamas em Teherã. E você vê também hoje, inclusive, Fabrício, com isso estiver errado, tá vendo aqui, vindo para cá, que o Hezbollah atacou Israel com drones também, não é? Ou seja, realmente há uma dificuldade e uma situação clara de que essa guerra do Oriente Médio pode criar uma proporção muito maior do que somente Israel e Hamas. Hezbollah e Israel, que antes tinham um pacto, né, de convivência, né, agora está começando a ter um tensionamento ainda maior, né, depois que Hezbollah assassinou crianças israelenses na colina de Golã, e Israel atacou também o Hezbollah, depois disso matando alguns membros do Hezbollah. E agora, para variar, nessa guerra de procuração, né, Hezbollah representando os interesses da Rússia, do Irã, atacando Israel, os Estados Unidos ajudando Israel para não ter uma guerra com outras proporções. Isso cria uma estabilidade muito grande. É um barril de pólvora que, a qualquer momento, pode estourar, pode escalar, criando um problema e uma incerteza muito grande no mundo. Eu quero falar com você que está nos escutando aqui, nos prestigiando no Morning Show, para tentar, e aqui instigando os meus pares para a gente tentar falar como é que todos esses focos de confusão podem, de alguma forma, acabar espirrando e respingando, melhor dizendo, aqui para nós no Brasil, de modo geral, e para não parecer que são só conflitos distantes, em terras longínquas, e não, a gente está no meio desse balaio todo de alguma maneira. Mota, quer complementar? Sim, Marinho, eu acho que eu tenho uma visão estoica dos acontecimentos. Eu tenho um pouquinho mais de tempo de vida do que a maioria de vocês. Já vi tantas vezes episódios como esse. Eu me lembro da época em que o mundo ia acabar por causa do apocalipse atômico. Tinha até um relógio criado pela Associação dos Cientistas Atômicos Internacionais que mostrava quantos minutos faltavam para o apocalipse. E aí o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra da Coreia, pela Guerra do Vietnã, Revolução no Irã, e para não vou nem falar das coisas que aconteceram aqui no Brasil nesse tempo inteiro, né? Então, o nosso desafio continua o mesmo desafio de sempre: achar um caminho de sanidade, normalidade e saúde para nossas vidas no meio dessa bagunça toda. E hoje a gente tem um instrumento que não existia até muito pouco tempo atrás, que é a internet. Tem muito lixo, mas também tem muita coisa boa e é uma fonte inesgotável de conhecimento para que a gente ache o nosso caminho.
É isso aí, Mota, muito bem colocado. Se você me permite, Mano Ferreira, uma frase que ao ouvir esse baita comentário do Mota, eu lembrei do Eric Voegelin. Ele fala: ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Pelo contrário, cada um é obrigado a evitar essa loucura e viver sua vida em ordem. Sim, é uma baita de uma opção também para não se deixar enlouquecer. Mas fatos são coisas teimosas, as coisas estão aí tensas demais. Mano, quer complementar? Quem você acha que vai vir com ali o isqueirinho ou o... Espera aí, só um momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta, muito mais para a gente repercutir. Fica com a gente. Agora sim, Mano Ferreira. Eu acho que um ponto essencial que a gente precisa lembrar é que tem uma correlação entre aumento de conflitos e guerras com a diminuição da qualidade das instituições democráticas. O mundo tem vivido uma recessão democrática, ou seja, temos visto um aumento do número de ditaduras. A Venezuela aqui é um exemplo triste. E quando você tem menos democracias, você tem mais conflitos. Duas democracias nunca entraram em guerra entre si. Isso é um ponto essencial. Ou seja, qual é a grande questão? A paz, muitas vezes, a gente trata como se fosse um dado da natureza. Não é. É uma construção complexa e sofisticada, que depende da qualidade institucional, que consegue fazer com que a sociedade medie as suas diferenças e conflitos de forma pacífica através da política. Não podemos jamais esquecer disso, do contrário, acabamos entrando em zonas muito perigosas, como o mundo tem visto. Então, nesses tempos, para evitar uma piora da situação, é fundamental que a gente volte para os pilares que sustentam a sociedade democrática, que são a liberdade de imprensa, o respeito à diversidade de opiniões, a pluralidade de estilos de vida, em outras palavras, que cada um consiga viver a sua própria vida e parar de tentar ser fiscal da vida alheia.